Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje vamos começar um novo encontro de Evangelho, culto do Evangelho no Lar, e vamos estudar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 27. Procurando então encontrar um local na casa que seja mais afastado dos barulhos, falatório. E sempre aproveitando para fazer no mesmo dia da semana, mais ou menos dentro de um mesmo horário, para que a espiritualidade se comprometa a vir, E aí abençoar a casa, nunca deixando de colocar uma água, para que depois possa se beber no final do culto, E os telefones em modo silencioso para não atrapalhar essa reunião. Então, vamos lá, vamos começar então. Muito bem, vamos procurando aquietar os pensamentos e focar na reunião. Vamos começar então a leitura complementar, que tem a ver com o tema que nós vamos estudar, e que está no livro Livro da Esperança, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem se chama Na Hora da Tristeza. Vós sois a luz do mundo, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 14. Não digais, pois, quando virdes atingido em um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que no instante oportuno a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser ainda hoje um raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos,
entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Amado Pai, de infinita ternura, bondade, amor, sabedoria, esteja conosco em nosso lar. Te pedimos proteção, alento, fé e esperança. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, governador desse planeta, esteja conosco, Jesus. Ajuda-nos nas dificuldades e agradecemos por todos os pedidos que puderam ser alcançados graças a seu enorme afeto por nós, seus irmãos menores. Queridos amigos espirituais do Lar do Amor, querida Mãe Santíssima, Nossa Senhora, nossa Mãe que sempre está a atender quando precisamos, caros guias espirituais, nossos anjos da guarda, que todos sejam muito bem-vindos, que possam estar no nosso lar, assim como amigos espirituais e outros que estejam necessitando de atendimento. Que durante a nossa reunião possamos receber inspirações para a matéria, a leitura do dia, possamos refletir, meditar e utilizar os ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos receber as bênçãos dessa visita espiritual no nosso lar, que possa se estender a todos aqueles locais e todos aqueles entes que precisam de atendimento, sejam encarnados e desencarnados. Obrigada, Pai, pelo início de mais uma reunião solar. Que assim seja, graças a Deus. A leitura de hoje é sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os aflitos, item 27. Dever-se-á por termo às provas do próximo? Aí vem a pergunta 27. Deve alguém por termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingidos um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material,
ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos sem exceção deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem, fazendo uma reflexão sobre o conteúdo do que foi lido, nós sabemos que existe a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, e que cada ação ruim que possa afetar a terceiros, que possa prejudicar um irmão, nós pagamos por essa ação. Então, quando se fala das expiações, das provas e expiações, nós sabemos que vamos expiar a cada mal feito, Só que nós sabemos também que Deus não é vingativo nem punitivo e que Deus nos criou com livre-arbítrio, para podermos agir entre o bem e o mal segundo a nossa escolha, e se a escolha for ruim, nós vamos acertar essas contas. Só que, ao mesmo tempo, Deus nos perdoa. E Cristo ensina que devemos perdoar o nosso próximo. Ao mesmo tempo que a lei de caridade é a base, é um dos pilares da doutrina espírita. Então, pensando em todos esses ensinamentos, quando nós temos um irmão que está expiando por alguma prova, não nos é dado questionar nem julgar, não sabemos por que ele está passando por aquilo, mas certamente aquilo é fruto de uma vida passada, de algum erro que ele cometeu e que agora ele está corrigindo. Só que nós devemos, não só podemos, como devemos ajudar ao irmão a passar por aquela provação da maneira mais suave possível. Se ele não está conseguindo achar esse objetivo, nós podemos estar ali para tentar suavizar. Porque se Deus é caridoso, Ele pode nos colocar como um dos meios a suavizar o sofrimento dos seus filhos. Assim como a gente ajuda, a gente vai ser ajudado. Então, existe a prova e expiação e nós não vamos nos furtar dela. Nós podemos, através do amor, corrigir os nossos erros, tendo pelo amor, através da dor, do sofrimento, Então, pensando nisso, nós temos como muito lógica essa atitude de auxiliar aquele que sofre. Isso é caridade acima de tudo. Não é porque Deus tem uma lei de expiação por uma falta que Ele não permite que alguém possa suavizar o sofrimento por aquela expiação da falta.
A falta está sendo expiada, mas não precisa ser da maneira mais dolorosa possível. Até porque Deus não tolera a autopunição, o autoflagelo, como se equivocadamente se pensava. Existiam aqueles monges, aqueles padres que se autoflagelavam por pecados em pensamento mesmo, ou outros atos. Deus não quer que a gente se puna. Então, ele, da mesma forma, ele não vai ficar zangado se nós conseguirmos passar por aquela expiação de uma maneira mais tranquila, né? De uma maneira menos dolorida. E aí a gente pode contar com outras pessoas para nos ajudar. A ideia é essa, a ideia é a compreensão das faltas. Não é à toa que nós temos o instrumento da resiliência em nosso favor, que é tentar ver os sofrimentos como um processo de reajuste, como às vezes uma forma de uma tentativa de nos colocar à prova, em teste, para conseguirmos superar aquilo de uma forma boa. Então, sempre deve ser entendido como algo positivo. Se temos esse tipo de visão, nós podemos passar de uma forma raciocinada, racional, muito melhor através das nossas provações. E existem tantos esses instrumentos, essas ferramentas que a doutrina de Cristo também já tentou nos ensinar, para podermos passar de uma forma mais leve. Devemos confiar na justiça divina e, sabendo que Deus é sábio, justo e bom, nós temos plena certeza de que podemos ajudar ao irmão que sofre, assim como pedir ajuda para melhor conseguirmos passar por um sofrimento muito forte. Nada disso seria vedado a Deus, que é sabedoria, amor e justiça. Então, passando agora para a parte final do nosso culto, da nossa reunião, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição bem confortável, imaginando a figura de Cristo, de Maria em nossos corações, imaginando o recebimento das bênçãos pelos amigos espirituais, o fortalecimento em luz de nossos anjos da guarda, que estão sempre do nosso lado, o agradecimento a Jesus, a Maria, ao Pai, por tudo de bom que temos recebido e muitas vezes nem nos damos conta. Aproveitando para receber essa bênção, uma luz prateada que vai descendo desde o início da cabeça, do topo do couro cabeludo nosso, devagar até as pontas dos pés, levando embora, pela nossa expiração, todo aquele mal, aquele desequilíbrio energético que possa estar nos perturbando. E assim vamos respirando lentamente, imaginando aquela luz nos curando de todos e quaisquer conflitos, desequilíbrios. E vamos a projetar essa luz para toda a nossa casa, que possa envolver todos aqueles que por aqui passam, trabalham, visitam ou vivem, encarnados ou desencarnados, se estendendo à nossa rua, ao nosso bairro, nossa cidade, país e a todo o planeta Terra, imaginando ele envolvido num manto de gás lilás, fazendo a purificação de nossos pensamentos e a limpeza do sofrimento de tantos irmãos, que possamos entregar um pouco desse amor que tanto recebemos a todos os que precisam nesse planeta. E assim podemos também aproveitar para pensar um pedido de atendimento nosso, algum tipo de problema conosco ou com um ente próximo, levá-lo até Jesus, até Maria, para que ele possa ter uma solução, para que nós possamos receber a forma de solução para isso. E a forma de passarmos, assim como nós lemos agora,
por esse tipo de provação ou preocupação da maneira mais tranquila e suave possível, tendo esperança e fé de que tudo o que o Pai faz é o que tem que ser, e não é injusto e nem sem amor, é tudo para o nosso bem. E assim, agradecendo por mais uma reunião no nosso lar, vamos para encerrar, desejando muito amor, muita luz e que nós possamos apreender os conhecimentos recebidos, possamos agir de uma forma mais caridosa com aqueles que sofrem, assim como também pedimos que nos suavizem os nossos sofrimentos. Obrigada, Pai Jesus, obrigada, Maria, obrigada, queridos irmãos espirituais e guias, pela reunião. Graças a Deus que todos esses fluidos recebidos possam permanecer ao longo de nossa semana, sendo renovados na próxima reunião no lar. Que assim seja, graças a Deus.